Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tu és uma bênção, se tu uma bênção, coragem, guerreiro. Amém. No Senhor e para a glória do Senhor. A única coragem verdadeira é se ela for no Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor. Logo, aquele bom dia, bem gostoso, de uma igreja empolgada, entusiasmada. Bom dia, primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Bom dia. De fato, somos uma igreja para frequentar muito mais intencionalmente, intensamente, uma família para pertencer. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui como igreja do Senhor, sendo igreja do Senhor. Como é bom. Todos os cantos foram maravilhosos, mas tem um canto que foi cantado hoje, que ele vai ser repetido 2 vezes à noite, logo adiantando aí para o presbítero Humberto. E você já sabe qual é. Vamos encerrar à noite o culto com ele. Que maravilha, gente. Além do canto ser maravilhoso, uma composição maravilhosa, a nossa turma cantou muito bem. Deus seja louvado. E isso ajuda a igreja também a cantar, porque o objetivo é levar a igreja a cantar. Como é bom. Segunda carta de Timóteo, carta de Deus, o capítulo 2. E antes, abram a Bíblia e antes queremos agradecer e louvar a Deus pelo nosso colégio pastoral. Assim também por toda a membresia da igreja que apoiou totalmente a nossa ida para a conferência Ressurgência, que é do CTPI Campinas, Centro de Treinamento de Plantação de Igrejas. Uma conferência excelente, focada em liderança, focada nos pastores. Excelente, gente. Preletores nacionais, preletores internacionais, pessoas de fato envolvidas na missionalidade da igreja, pessoas envolvidas na obra missionária. Não são homens que se encontram numa torre de marfim, isolados da igreja, são homens que estão dentro da igreja. Coisa maravilhosa. Dos internacionais, 2 preletores abençoadíssimos por Deus. Mike Gorin, que para nós brasileiros, teólogos reformados, quando o assunto é missões, Mike Gorin estava lá. E a honra de conhecer o Chris Brown, que pastoreia uma igreja de mais de 20 mil membros nos Estados Unidos. E o foco deles lá é discipulado. Presbítero Humberto, presbítero César, presbítero Clécio, presbítero Moisés e os demais amados e preciosos presbíteros. Discipulado. Então, Deus seja louvado pela visão do colégio pastoral e de toda a membresia, porque nos enviou para esse congresso. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, será a nossa pastoral, muito especialmente o versículo 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7, daremos ênfase de 1 ao 8, daremos ênfase ao 8, perdão, querido, do 1 ao 9, é do 1 ao 9, daremos ênfase ao 8. Vamos ler juntos? Que maravilha, ó. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, toda a igreja, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar de quê, gente? Dos frutos. Que maravilha. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Agora, observem ele agora amarrando isso, gente. Todos juntos.
lembra-te. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Todos nós temos ciência, todos nós sabemos que a carta de Deus a Timóteo, as duas, são conhecidas como cartas pastorais. Em cima dessas cartas encontramos uma boa teologia poimênica, teologia pastoral, mas sabemos também que o que está nela se estende a toda a igreja do Senhor. O capítulo 2 é aquela teologia poimênica, aquela teologia pastoral direcionadora, mas que se estende também a toda a igreja do Senhor. A toda a igreja do Senhor. E o tema que daríamos aqui, a nossa pastoral, ou daríamos se fosse um sermão tecnicamente expositivo, com uma das suas facetas, seria o nosso desafio, a continuidade da missão. Nosso desafio, a continuidade da missão. Porque, de fato, dar continuidade à missão é um desafio da igreja. É um desafio do colégio pastoral, é um desafio dos nossos diáconos, é um desafio das sociedades internas da igreja, ou seja, é um desafio de todas as igrejas do Senhor no Vale e um desafio desta igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Dar continuidade à missão. Aliás, vai ser só uma pastoral, mas eu irei, de fato, pregar um sermão aqui, pós-conferência, com esse tema, o desafio da igreja, dar continuidade à missão, ou a continuidade da missão. E dando um spoiler aqui desse sermão que será pregado pós-conferência, e não vamos abordar os pontos, nem os subpontos, o apóstolo Paulo aqui nos oferece, dentro dessa pastoral, para desenvolver aí essa temática, essa pastoral, o desafio, a continuidade da missão, ele nos oferece aí muitos pontos, mas queremos destacar apenas 3. Primeiro, o processo. O processo, o que fazemos? Versículo 2, observe o texto. O que fazemos, ou o que devemos fazer? Versículo 2, de 2 Timóteo, capítulo 2. E o que de minha parte ouvistes, está ali, ó. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, agora toda a igreja. E isso transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. O processo, meus amados irmãos, para que a missão da igreja tenha continuidade, precisamos atentar para o que devemos fazer, o processo. Passar o bastão para as próximas gerações. Segurar bem o bastão hoje e passar esse bastão com firmeza para as próximas gerações. E esse passar o bastão com firmeza para as próximas gerações já está no processo. Não esqueçamos disso, queridos. O segundo ponto, se fosse um sermão expositivo com uma das suas facetas, seria esse: o modus operandi. O modus operandi. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa metáforas. Ele diz que a continuidade da missão requer, primeiro, a fidelidade de um soldado. Passa aí para o versículo 3 e 4, por favor. A fidelidade de um soldado. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Fidelidade. Mas também ele vai além. Também como que, gente? Depois de falar sobre isso aí, vamos para o versículo 5. Eu não vou aprofundar. Para dar continuidade à missão é preciso fazer o quê? O modus operandi. Ter a consciência de um atleta. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as regras. Respeitar as regras do jogo. Respeitar as regras que Deus estabeleceu. Terceiro, dentro dessas metáforas, ele diz o que mais aí? Além de como um soldado, fidelidade, além como um atleta, respeitar as regras, tem o que mais? Igualmente, versículo 6, observem bem, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos
frutos, ou seja, fazer isso com paciência, com longanimidade, mas também com usufruto, com a expectativa de que os frutos serão colhidos, frutos virão. E o terceiro ponto seria, dentro desse sermão expositivo, como uma das suas facetas, seria a base, o fundamento para a continuidade da missão. Relembrar a base, relembrar o fundamento para a continuidade da missão. E aí a gente volta para o versículo 1. A base e o fundamento para a continuidade da missão, meus irmãos. Está aí no primeiro versículo, o que é que diz? Todos juntos. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele é a base. E agora o versículo 8. O que é que diz o versículo 8 do texto? Ele é o fundamento, ele é a base. Precisamos relembrá-la sempre para que haja continuidade da missão. Versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Vejam só, queridos. O desafio da igreja, a continuidade da missão. Logo, temos que atentar para o processo, o que devemos fazer. Segundo, atentar para o modus operandi. Fazer isso como um soldado, fidelidade ou lealdade. Como um atleta, respeitando as regras. Como um lavrador, longanimidade, paciência e a expectativa de que os frutos virão. E terceiro, relembrar a base, os fundamentos, para que a missão tenha continuidade. E a base e o fundamento, quem é, gente? É Jesus Cristo. Aqui está a pastoral desta manhã. Lembra-te de Jesus Cristo, Timóteo. Ele está escrevendo para um jovem pastor que já se encontrava enfrentando batalhas, circunstâncias adversas, já estava sofrendo ojeriza, já estava como que tendo empecilhos na caminhada. Um jovem um tanto quanto com uma personalidade que se inclinava para a timidez, para o amedrontamento, para a covardia. E aí o seu pai na fé, o seu pai ministerial diz: Timóteo, meu filho, lembra-te de Jesus Cristo. E aí ele pontua: ressuscitado dentre os mortos. Lembre quem ele é, o que ele fez, e não se esqueça, ele venceu, ele ressuscitou dos mortos. Então, para que haja continuidade da missão, precisamos estar sempre olhando para Jesus Cristo. Ele é o centro dessa missão. Tudo é nele, é com ele, é para a glória dele. Não é sobre mim, é sobre ele, é sobre Jesus Cristo. Mas aprove a ele incluir-me nessa missão, incluir você nessa missão, mas é tudo sobre ele. É tudo nele, é com ele, é para a glória dele. Mas Paulo está encorajando Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Ele não é um derrotado, ele venceu, Timóteo. Querido, o que Paulo está fazendo é encorajando. Ele está dizendo o mesmo que Deus disse para Josué: coragem, Josué. Seja forte e corajoso, Josué. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, seja forte. Mas essa força é no Senhor. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E lembra-te de Jesus Cristo. Mas muito mais. Descendente de Davi. Sabe o que significa? Deus cumpre promessas. Quando ele cita o descendente de Davi, ele está dizendo: Deus cumpre as suas promessas. O Jesus aí é o Jesus prometido em Gênesis 3,15. O Jesus aí é o descendente de Davi que Deus prometeu e que viria, se sentaria no trono. Jesus aí é o filho de Abraão, que viria e abençoaria todas as famílias da terra. Então lembra-te, Timóteo, de Jesus Cristo. Primeira igreja presbiteriana de Petrolina, para que haja continuidade da missão. Além do que dissemos aqui, no sermão pós-conferência, iremos aprofundar esse sermão. Precisamos sempre destacar aqui o ponto principal. É Jesus Cristo. Lembremos-nos, pois, sempre de Jesus Cristo. O ressuscitado. O Messias Rei, o descendente de Davi, o filho de Abraão, o leão que venceu com o cordeiro.
E o cordeiro que reina como? Leão. Lembra-te, Timóteo. Mas aí, querido, eu não posso fechar essa pastoral sem o versículo 8. Porque ele pede para Timóteo se lembrar de Jesus, que aí Timóteo vai entender o versículo 8 agora. E você também vai entender um pouco mais. Versículo 9, aliás, perdão, gente, o 9. Por quê? Paulo pede a Timóteo para se lembrar de Jesus. Toda a igreja leia. Timóteo, é por ele que eu estou sofrendo algemas. Timóteo, é pela causa dele que nós estamos juntos. Timóteo, é pela obra dele, é pela causa dele, é pelo reino dele, é pelo projeto dele. Timóteo, seja feita, Senhor, a tua vontade assim na terra como é no céu. É isso. Você quer entender a Bíblia, leia a Bíblia através da Bíblia. Timóteo, é pela causa dele, Timóteo. É pela causa dele que eu estou algemado. E lembremos-nos, pois, que nesse momento aí, ele já está na segunda prisão em Roma, esperando a execução. E veio a execução. A tradição narra que deceparam a cabeça dele e ela saltitou. Deceparam a cabeça do apóstolo Paulo e ela saltitou. Como uma bolinha de ping-pong. O homem, sabendo o que iria acontecer, ainda diz: lembra-te de Jesus, Timóteo, pois é pelo qual estou sofrendo. É por ele, é por ele, é por ele. Meus irmãos, o MP, a conferência é por ele, Jesus Cristo. A conferência não é para nos autopromover, mas é para promover Jesus Cristo. É por ele, SAF. É por ele o UPA, é por ele o CP, é por ele Ministério de Família, Minha Casa, Casa de Deus. É por ele Ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. É por ele Projeto Ana, é por ele Projeto Suzana, é por ele Diáconos Muito Amados, Junto Diaconal. É por ele Superintendência, Diácono Luciano Precioso, Diácono Arthur, Secretária Zilka, Thalita. É por ele, pastor Luiz Ronilson. É por ele, presbítero César, Moisés, Clécio, Humberto, presbítero Manuel, Jorge, presbítero Paulo Pacheco, presbítero Emerson, presbítero Adoaldo. É por ele. Tudo que formos fazer, façamos com essa consciência em fé. É pela causa dele. É por ele. É por ele. E aí, como bem orou aqui o amado presbítero, menos de nós e mais do reino. E a consequência é que vai ter mais de nós no reino. Menos de nós e mais do reino em nós. E mais do reino em nós é mais de nós no reino. Guardou? Menos de nós e mais de nós. Menos de nós e mais do reino em nós. Mais do reino em nós é mais de nós no reino. Louvado seja o Senhor.